Olá, meu irmão, prazer ter você aqui em nosso canal e vamos aqui continuar estudando a palavra de Deus. Vamos continuar na nossa série dentro do livro de Atos e hoje nós então iremos adentrar em Atos capítulo 2. Já passeamos pelo capítulo 1, vimos ali o contexto do capítulo 1, a ascensão de Jesus Cristo, a promessa da vinda do Espírito Santo, o versículo-chave que nós estudamos, Atos capítulo 1, versículo 8, tudo que engloba ali o capítulo 1. Agora nós vamos adentrar ao capítulo 2, e aqui no capítulo 2 nós vamos ver um evento maravilhoso, um acontecimento milagroso. É a descida do Espírito Santo e o nascimento da igreja. Olha só que interessante. Então, para hoje, vamos estudar do versículo 1 ao versículo 4. Vamos lá, então, para o primeiro versículo, o versículo 1, e aqui nós já vamos começar a ver a igreja de Jesus Cristo nascendo. Aquilo que ele prometeu que faria, em Mateus capítulo 16, por exemplo, eu edificarei a minha igreja. Agora Jesus Cristo está cumprindo a sua palavra e a igreja está iniciando a sua existência aqui na terra. Diz assim o versículo 1: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é o Pentecostes? Meus irmãos, o Pentecoste é uma festa que os judeus comemoravam 50 dias após a Páscoa. Então tinha a comemoração da Páscoa, tinha a festa da Páscoa, 50 dias depois eles comemoravam, fazendo parte da festa da colheita. Quando chegava nesse 50º dia, 50 dias depois da Páscoa, era então comemorado o dia de Pentecostes, por isso que recebe esse nome, Pentecostes, fazendo alusão ao penta, a 5, a 50 dias após a Páscoa. Então, eles estavam exatamente aqui, nesse dia, 50 dias após a Páscoa. Eu quero que você recorde um pouco aí. Lembra que Jesus Cristo, ele ressuscitou, naquele domingo de Páscoa, houve a sua ressurreição. Ele ficou ainda aqui na terra 40 dias, isso está em Atos capítulo 1, onde nós já estudamos. Ele ficou 40 dias até que ele foi assunto ao céu, ele subiu para o céu. Ou seja, significa então que os discípulos ainda ficaram, vamos dizer assim, em Jerusalém, no cenáculo, cultuando a Deus e louvando a Deus 10 dias, esperando a descida do Espírito Santo. Então, Jesus subiu no dia 40 após a Páscoa e o Espírito Santo desce no dia 50 após a Páscoa. Então eles ficaram aí um período de 10 dias nessa espera, nessa expectativa, e eles obedeceram a Cristo, ficando em Jerusalém, cultuando a Cristo naquela localidade. E a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, porque o versículo 1 diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a pergunta é, todos quem? Quantos são esses todos? São os mesmos 120 que estavam reunidos no capítulo 1, quando eles estavam ali fazendo a escolha de quem assentaria-se na cadeira de Judas, que foi escolhido Matias, que o texto fala que eram 120 que estavam reunidos. Ou será que esses todos são os 500? Porque no mínimo a gente pode perceber e saber, ter certeza que existiam 500 crentes em Cristo Jesus. Porque em 1 Coríntios, capítulo 15, é dito que em uma das aparições de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, em uma das suas aparições, ele aparece de uma só vez para 500 discípulos. Então, quem são os que estavam aqui? Eram 500 ou 120? O texto, ele não fala para nós, a gente acaba deduzindo que eram 120, porque o contexto anterior, na escolha de Matias, tinham ali 120 reunidos naquele cenáculo, mas a gente não sabe realmente quantas pessoas ou na sua totalidade. Então, o que é interessante a gente saber aqui e salientar? Alguns pentecostais, alguns pastores pentecostais, eles vão tentar então trazer uma seguinte aplicação. Então note que no mínimo tinham ali 500 crentes, no período da ressurreição de Jesus Cristo. Mas eles vão dizer que no cenáculo estavam apenas 120, porque o texto anterior parece que realmente dá vazão para isso. E o que eles vão trazer como aplicação?
que só foram batizados com o Espírito Santo e falaram o dom de línguas? Os 120. E onde estão os 380? Os 380, eles vão dizer que não estavam no cenáculo, não estavam em Jerusalém, estavam em outra localidade, são crentes, salvos em Cristo Jesus, mas não foram batizados no Espírito Santo. E por causa disso não tiveram a experiência de falar em outras línguas, não tiveram a experiência de falar em línguas. Daí eles vão aplicar dizendo que é assim ao dia de hoje. Os pentecostais são aqueles que obedeceram, são aqueles que esperaram a ordem de Cristo e foram então batizados com o Espírito Santo. Mas aqueles que não obedeceram à voz de Cristo, aqueles que não esperaram, os 380 que eles vão dizer, esses não receberam, apesar de serem salvos, não foram batizados com o Espírito Santo. Meus irmãos, isso aí é um erro grotesco, tá bom? Porque a Bíblia, vamos supor que realmente, o texto não está falando nada quantas pessoas estavam no cenáculo, se eram 120 ou se eram os 500. Mas vamos supor que realmente só estavam aqui os 120. Os outros 380 talvez estavam dispersos em Jerusalém, em outras localidades, mas não estavam reunidos ali no cenáculo. Será que esses outros 380 também não falaram em línguas? Será que esses outros também não foram batizados pelo Espírito Santo? Olha, a Bíblia me dá vazão para acreditar que sim, apesar deles não estarem no cenáculo, eles também receberam do Espírito Santo. Eles também foram naquele momento batizados pelo Espírito Santo. Todo o corpo de crente que crê em Jesus Cristo, os discípulos, independente se estava no cenáculo ou não, eles foram batizados pelo Espírito Santo, sim. E eu quero mostrar para você um texto do Antigo Testamento para que você possa compreender a maneira que Deus trabalha. Olha só Números capítulo 11. Números capítulo 11. Você vai ver uma situação, vamos dizer assim, um tanto parecida com essa aqui, porque Jesus ele deu a ordem para não sair de Jerusalém, Jesus deu a ordem para eles ficarem em Jerusalém até receberem o dom do Espírito Santo, né? Receber o Espírito Santo e o poder que vinha do alto. E olha só, aqui nesse contexto de Números capítulo 11, algo semelhante, algo parecido estava acontecendo. Eu lerei aqui o versículo 16 e o versículo 17 inicialmente para vocês entenderem. E diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu só o não leves. Então note aqui o que estava acontecendo. Moisés ele estava com uma carga muito pesada, ele sozinho estava ali julgando toda a situação do povo, e ele tinha ali a presença do Espírito Santo que estava direcionando ele em todos os julgamentos. Só que para ele estava muito pesada aquela situação, para ele estava muito difícil aquela situação. Então a ordem de Deus aqui é que ele escolhesse 70 anciãos sábios, para que eles também pudessem dividir essa carga com Moisés. Eles receberiam do Espírito Santo também, note, esses homens receberiam do Espírito Santo para ter essa habilidade de auxiliar a Moisés no julgamento do povo. Então, eram para ir para a congregação, para naquele dia específico, naquela hora específica, receberem então do Espírito Santo. Mas, o que aconteceu? Será que os 70 foram para a congregação? E quando eu falo congregação, estou falando ali do tabernáculo. Será que os 70 se direcionaram para o tabernáculo? Eles foram para a tenda do tabernáculo? Será que eles se reuniram lá? Olha só o que o contexto vai dizer para nós. O 25 e o 26 agora dizem assim: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Então perceba que foi uma vez só, né, que eles receberam o Espírito Santo e acabaram profetizando. Só ali eles profetizaram, depois nunca mais. Olha o 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome de outro Medade. E repousou sobre ele o Espírito,
porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. E daí, olha só o que aconteceu aqui. 2 deles não foram, não sei o motivo, a Bíblia não revela o motivo, mas 2 deles não foram para a tenda da congregação no dia marcado, na hora marcada, mas apesar deles não terem ido, eles terem ficado ali nas suas tendas, nas suas casas, no arraial, apesar deles não terem ido para o tabernáculo, quando o Espírito Santo foi dividido entre o grupo, eles também receberam, e eles também profetizaram estando no arraial. E Moisés, alguns tentavam até talvez impedir aquela situação, mas Moisés ele fala, olha, quem dera que todos vocês profetizassem, né? Então eles não foram censurados pela liderança, por Deus ou por Moisés. Note que apesar deles não estarem, esses 2 reunidos junto com outros, eles também receberam do Espírito Santo. Vamos então para aquele texto de Atos capítulo 2, vamos supor que realmente só estivessem ali naquele cenáculo 120, os outros 380 espalhados ali por Jerusalém. Meus irmãos, segundo esse texto, Deus me leva a acreditar e a perceber a maneira que ele trabalha. Ainda que os outros 380 não tivessem reunidos no cenáculo, nós percebemos que eles também receberam do Espírito Santo. Eles também, naquele momento, foram batizados pelo Espírito Santo, na descida do Espírito Santo. Então, respondendo àquela pergunta, né? Quantos eram que estavam reunidos ali? A Bíblia não fala. Mas vamos supor que eram 120? Olha, os outros também, ainda que não estivessem reunidos, os 380, também receberam do Espírito Santo. Então, eles não foram excluídos, né, desse batismo do Espírito Santo. Então, cai por terra esta ilustração, ou melhor, essa aplicação que alguns pentecostais tentam dizer para falar que os continuistas, que seriam os pentecostais, aqueles que acreditam nos dons de línguas, que continuam até o dia de hoje, os continuistas seriam os, vamos dizer assim, os obedientes à palavra de Deus. Já os cessacionistas seriam aqueles que não tiveram fé, ou não esperaram em Deus, eles não quiseram ficar no cenáculo, saíram dispersos, então eles não foram batizados pelo Espírito Santo. Mas o texto me leva a perceber que todos eles, inclusive aqueles crentes que não estavam presentes no cenáculo, também foram batizados pelo Espírito Santo, receberam ali o dom do Espírito Santo, esse presente que Deus deu na inauguração da igreja, tá bom? Então vamos continuar aqui, olha só, voltando lá para Atos, vejamos agora o versículo 2 e o versículo 3, diz assim: E, de repente, veio do céu um som, como de vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Meus irmãos, isso aqui foi um evento único, que não se repete na história e não irá se repetir. Aqui está mostrando o nascimento da igreja. E eu gostaria que você salientasse a sua atenção na linguagem comparativa que esses 2 versículos estão mostrando para nós. O versículo está mostrando aqui que quando eles estavam reunidos, eles ouviram um som como de vento veemente e impetuoso. Então perceba, o som era como de vento, ele estava fazendo uma comparação, não estava acontecendo um vendaval realmente ali, mas era um som como se fosse de um vento. Então eles estavam sim ouvindo um som como se fosse de um vento. E outra coisa, o versículo 3 fala, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. No texto não diz que estava descendo fogo no momento ali, mas como se fosse fogo. Então repare na linguagem comparativa. Por quê? Alguns pentecostais vão usar esses textos para dizer que isso aqui seria o batismo de fogo. Só que estão colocando aqui as coisas muito embaralhadas quando eles tentam fazer esse tipo de explicação. Primeiro, que o versículo aqui, nessa descida do Espírito Santo, não está falando que teve fogo, mas teve línguas como se fossem fogo. Então perceba, linguagem comparativa. Uma outra coisa, eu não posso pegar a palavra fogo e já entrelaçar
com o que João Batista ensinou, que Jesus Cristo batizaria também com fogo, e dizer que isso aqui seria o mesmo batismo. O batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo é a mesma coisa. Não, pelo contrário. Nós já estudamos, inclusive, nós temos lives montadas sobre isso aí, sobre o batismo de fogo, que o batismo de fogo não é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, o batismo do Espírito Santo ou no Espírito Santo. Não, o batismo de fogo, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, é o inferno, é o lago de fogo. Aquele que não recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele também será batizado, mas não pelo Espírito Santo, ele será batizado no fogo, e a Bíblia fala que é o inferno. Então perceba a linguagem comparativa para que você não faça confusão teológica e acabe aí misturando teologia, misturando doutrinas e misturando versículos. E aí a confusão está montada dentro da sua cabeça. Então perceba que o que estava acontecendo aqui não era fogo descendo do céu, como alguns em seus cultos talvez cantam e talvez pedem, né? Faça fogo descer do céu, queremos ser batizados com fogo. Não. Línguas como se fosse, não tinha fogo, como se fosse fogo. E outra, o fogo, o batismo do fogo é o inferno. Então a gente, evidentemente, você não pode estar falando que quer ser batizado com fogo, porque teologicamente ou pelas escrituras você está, então, mesmo sem querer, pedindo que seja lançado no inferno. Então note que a gente tem que olhar os detalhes que a Escritura mostra para nós, para que as doutrinas não sejam, então, dessa maneira bagunçadas, tá? Olha só o versículo 3, então vamos avançar um pouco mais. O 4, quer dizer, o versículo 4, diz assim o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meus irmãos, olhando o contexto, a gente percebe que essas línguas que eles falaram, o nascimento da igreja, meus irmãos, estava acontecendo aqui. E eles falaram em outras línguas. E são línguas idiomáticas. Grave bem isso na sua mente. O que eles estavam falando não eram sons sem sentido nenhum. Porque quando nós olhamos para o movimento neopentecostal ou pentecostal, eles falam em línguas, só que as línguas que eles falam são línguas sem sentido nenhum. Não são línguas idiomáticas, são palavras, ou melhor, nem palavras são sons, fonemas, que não têm realmente nenhum significado e não faz parte de nenhuma linguagem, nenhum idioma da face da terra. O que é um erro, porque as Escrituras estão falando que quando o Espírito Santo concedeu que eles falassem línguas, as línguas eram idiomáticas. Então perceba, quando existia esse dom de falar em línguas, as línguas que eles falavam eram idiomas. Por exemplo, era alguém que era brasileiro, começava a falar o inglês, começava a falar o hebraico, o grego, o russo, o italiano, sem nunca ter estudado aquela língua, sem nunca ter estudado aquela gramática, mas mesmo assim, por aquele momento especial, ele começava a falar das grandezas de Deus nessas línguas, nesses idiomas. Então note primeiramente que o que marca o nascimento da igreja aqui, nós vemos que é esta questão deles falarem línguas, mas as línguas são idiomáticas. É interessante a gente fazer aquele comparativo com Babel, lembra? A Torre de Babel. Meus irmãos, a Torre de Babel, eles começaram a falar em línguas idiomáticas diferentes. E ali, meus irmãos, o que aconteceu ali foi uma consequência do pecado. Porque como eles não quiseram se espalhar e encher a terra, eles estavam fazendo uma loucura, ficar somente reunidos e ter um nome célebre e chegar até o céu através de uma torre. Então Deus trouxe a confusão das línguas e houve a expansão, eles se espalharam pela face da terra. Já aqui, em Atos capítulo 2, a gente vê o contrário acontecendo. Não é uma consequência do pecado, mas uma consequência da graça de Deus. Eles se reuniram ao falar em muitas línguas e muitas outras pessoas entenderam. Já que em Babel houve a confusão e ninguém estava entendendo ninguém, aqui não. As outras pessoas que estavam em Jerusalém estavam compreendendo o que esses galileus estavam falando na sua própria língua materna. Daí você percebe a bênção do Senhor no nascimento da igreja de unir os povos, unir pessoas de várias nacionalidades em um mesmo corpo na igreja de Jesus Cristo. Outra coisa para salientar aqui, Pentecostes, meus irmãos, não se repete, tá bom?
Não, a gente não deve estar orando para que Pentecostes se repita, para que o Espírito Santo desça e faça a mesma coisa nesse evento aqui. Meus irmãos, esse evento aqui foi único, ele não se repete. Por exemplo, eu sei que os pentecostais, quer dizer, eles dizem que o movimento que aconteceu na Rua Azusa, caso você não conheça, você pesquisa na internet aí, que eles vão dizer que ali foi tipo um novo Pentecostes que aconteceu ali. Então, aquele movimento da Rua Azusa, aquele movimento emocional, começaram a falar em línguas e muitas coisas aconteceram, e foi através desse movimento que alguns crentes foram influenciados e trouxeram para o Brasil, ali mais ou menos no ano de 1906, o pentecostalismo. Então começaram a vir os movimentos pentecostais através desse evento que houve na Rua Azusa. Mas olha só, esse evento aqui ele não se repete, este evento aqui não se repete, ele foi o único na história, foi a descida do Espírito Santo marcando o nascimento da igreja. O que se repete para a nossa vida e o que nós devemos buscar? Não é a descida do Espírito Santo, porque a descida do Espírito Santo já aconteceu, já está presente conosco e já habita em nós. O que nós devemos buscar é sermos cheios do Espírito Santo. Isso sim a Bíblia conclama a nós fazermos. E a gente vê que ser cheio do Espírito Santo é um evento que se repete em vários eventos ou várias vezes na Bíblia. Então eles oravam, estavam juntos, estudando a Bíblia e ficaram cheios do Espírito Santo. Daí depois você vê de novo, tal pessoa estava cheia do Espírito Santo. Então isso sim é um evento que se repete e você tem que buscar constantemente a ser cheio do Espírito Santo. Mas você não deve buscar a descida do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, porque isso foi um evento único. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós já somos batizados naquele momento no Espírito Santo. Então, isso não significa que você tem que falar em línguas, porque não fala, né? A Bíblia fala que esse dom já cessou. Então, você não deve ficar buscando na sua trajetória cristã essa experiência de ser batizado pelo Espírito Santo, ver fogo, essas coisas, porque isso não existe e isso aconteceu unicamente uma vez aqui em Atos capítulo 2, tá bom? Na descida do Espírito Santo. O que eu devo buscar? O que tem que ser repetido? É eu buscar, de fato, ser cheio do Espírito Santo, o que é diferente, tá bom? Ser cheio do Espírito Santo não significa que você vai experimentar coisas extraordinárias, tá bom? Isso não significa. Simplesmente você vai ser cheio do Espírito Santo para que você seja mais capacitado para obedecer a Deus da maneira que Deus ele quer. Meus irmãos, aqui o que nós estamos vendo nesse texto maravilhoso? O nascimento da igreja. Aqui nasce a igreja. A igreja não existia no Antigo Testamento. A igreja não existia quando Jesus estava aqui na terra. A igreja só passou a existir 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. A igreja só passou a existir 10 dias depois da ascensão de Jesus Cristo. A igreja só passou a existir no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. E ali então nasce a igreja. É uma nova dispensação que estava sendo agora inaugurada. E nós vivemos nessa dispensação que chamamos de dispensação da igreja. Então nós estamos vivendo aqui como igreja de Jesus Cristo e nós devemos ter essa missão de levar o evangelho para outras pessoas, outras nações, outras línguas, outros povos, outros idiomas, para que outras pessoas também façam parte da igreja de Jesus Cristo. Então aqui é o nascimento da igreja, esse evento maravilhoso, único, que não se repete em Atos capítulo 2. Vamos continuar então na próxima live, a partir do versículo 5. Um prazer imenso ter você aqui com a gente. Faça perguntas para que você possa tirar as suas dúvidas. Aproveite os comentários, escreva as suas dúvidas ou comentários para acrescentar mais nesse nosso estudo, que vai ser um prazer poder ler cada comentário. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.